Bom dia a todos. Vamos dar início, então, aqui à reunião do Departamento de Toque de Ginecologia. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o professor Eric e a Silvia para falar com a gente sobre a reforma curricular que está acontecendo aqui no curso de Medicina, né, da Faculdade aqui de Ciências Médicas. E eles vieram, então, representando a FCM para um bate-papo aqui para expor como é que está a situação da reforma, que é uma coisa fundamental aqui para a gente, né, que vai englobar também as nossas atividades. E para moderar, então, essa discussão, nós temos a professora Patrícia Heder, que é docente aqui do departamento. Eu vou chamar, então, a professora Patrícia Heder para apresentar para vocês. Dispensa a apresentação, né, professor Eric, Silvia, mas para ela apresentar, eu vou convidá-los a sentar à mesa, então. Obrigada, professora Cássia. Então, vamos chamar os professores. Bom dia a todos, né? Nós vamos discutir um pouquinho sobre a nova reforma curricular. O professor Eric e a professora Silvia, eles que fazem, né, toda o direcionamento da reforma, a gente participa com eles. Então, eles vão começar a orientação de como está, qual pé nós estamos, né? E o que temos ainda para encaminhar daqui para frente. Então, professor Eric, por favor. Bom, deixa eu ir. Acho que é ali que passa, né? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à professora Cássia pelo convite. E é um prazer estar aqui no Departamento de Toco-Ginecologia. Deixa eu ver se é isso aqui, isso mesmo. Então, o objetivo hoje é uma conversa informal mesmo. A gente tem pouco material aqui, gráfico para apresentar, só para guiar a discussão. Vocês fiquem à vontade, até para entrar em assuntos que eventualmente possam tangenciar a reforma, mas não sei exatamente do assunto, né? Então, esse diagrama aqui mostra onde a gente está. Então, só para quem tem tempo que a gente não fala de reforma aqui, né? Então, a gente partiu de um processo que já vinha sendo discutido há alguns anos e que teve um pontapé inicial na gestão do professor Zeferino, com aquela criação daquela comissão da reforma. A partir dessa comissão da reforma, a diretoria fez uma proposta de trabalho, a gente constituiu, então, esse NDE, que substituiu a comissão da reforma, mas, na verdade, funciona da mesma coisa, o NDE ampliado, né? Tivemos uma etapa grande aí de capacitação das pessoas que estavam no NDE. Capacitação quer dizer mais uma homogeneização das falas, para que a gente pudesse tentar falar a mesma língua, né? Durante todo o processo, a gente tentou, com mais ou menos sucesso, difundir que essa discussão estava acontecendo, isso lá nas etapas iniciais. Aí operacionalmente, a gente primeiro definiu as diretrizes de abordagem de conteúdo, delineamos novos eixos e elaboramos uma matriz curricular que foi discutida e depois aprovada na congregação. Isso foi no final do ano passado. Foi um momento de bastante discussão, de bastante engajamento da comunidade, e a gente já sinalizava naquela época, mas é que às vezes era difícil de visualizar, que o trabalho maior estava por vir, que aquilo ali era só uma delimitação dos espaços para que agora a gente pudesse fazer, então, essas últimas 3 etapas, que é onde a gente está. A gente está reescrevendo os programas das disciplinas e a semana padrão, a gente dividiu isso em trilhas, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Ao mesmo tempo, a gente está readequando o processo de avaliação dessas novas disciplinas e também já desenhando os sistemas de monitoramento de qualidade do que está sendo feito, né? Então, a gente está no 9, 10, 11. A gente começou o 9, 10, 11 logo no começo desse ano, né? E a nossa pretensão é terminar até o final do primeiro semestre. Para fazer essa discussão, então, a gente dividiu os grupos de disciplina em que a gente chamou de trilhas. Então, só para organizar a nomenclatura, tem os nossos eixos curriculares, que são mais conceituais. Então, tem o eixo de bases da prática, tem o eixo de assistência, que envolve tudo que tem a ver com contato direto com o paciente, tem o eixo de ética, tem o eixo de bases científicas da prática, que é mais conceitual.
e o eixo de assistência à saúde da população, que envolve tudo que tem a ver com saúde coletiva e gestão. Então, esses são grandes eixos, mas discutir nisso seria a gente entendeu que era muito grande. Então, a gente dividiu em trilhas, que são disciplinas que têm uma certa afinidade, tá? E a gente começou as discussões em trilhas a partir das que têm atividade já na semana que vem, na verdade, nessa semana. Segunda-feira já começa, né? Então, a gente priorizou essas trilhas, que são essas aí. Então, as bases biológicas, que é tudo que envolve o Instituto de Biologia, e essa discussão foi, vamos dizer assim, terceirizada, outorgada à comissão IBFCM, porque ela já existia, então a gente não precisou de criar uma nova comissão. Tem uma trilha que a gente chamou de Bases Humanas e Éticas, que envolve toda as disciplinas que envolvem ética, e uma disciplina nova que foi criada no primeiro semestre, que chama Bases Humanas da Prática Médica. Os coordenadores, então, são o Cláudio Banzato, que foi quem, de certa forma, idealizou e justificou bastante a incorporação dessa nova disciplina, a Heloísa Valer e a Daniele Sacato, pela parte de ética. A trilha que antigamente era só o IPC, e agora é o IPC, e depois no segundo ano tem uma disciplina de saúde digital, e no terceiro ano tem de volta aquela MED, né, que é a Medicina e Evidência. Ele foi, então, colocado numa trilha que a gente chama de Bases Científicas da Prática Médica, e é coordenada aí pelo Lício, pelo André Schenker e pelo Gabriel Agnier, da Farmaco. Tem um eixo, que ele é o começo do eixo, é a parte inicial clínica, né? Depois ele vai ser complementado pelos internatos, que a gente chamou de Prática Médica e Habilidades Clínicas, que envolve a simulação, e que ele é importante porque ele tem uma disciplina nova logo no primeiro ano, que tem a coordenação, então, da Andréa Fraga, do Bruno Campos e do Zé Paulo Guida. E o eixo de saúde coletiva e medicina de família, que também a gente não criou um grupo, porque o Departamento de Saúde Coletiva argumentou que ele já vem discutindo isso há algum tempo, então a gente deixou essas discussões acontecerem, mas temos participado ativamente das discussões, então, se vocês quiserem, a gente pode detalhar. Tem um outro eixo também que a gente colocou, que a gente já começou as discussões, que é um eixo que chama avaliação e atividades complementares. Esse é um eixo importante, porque ele justamente envolve avaliação geral. Assim, ele toca naqueles pontos 10 e 11, avaliação da formação e controle de qualidade do processo. Eu vou falar para vocês o que a gente está fazendo, a gente já começou. Então, esse sou eu, a Angélica e a Eliana. E o eixo de raciocínio clínico, não sei se vocês lembram, mas o terceiro ano vai sofrer uma grande mudança, que as disciplinas de semiologia e de fisiopatologia foram integradas em praticamente uma única disciplina no terceiro ano, que chama raciocínio clínico. Então, essas atividades vão começar agora, essa discussão vai começar agora, semana que vem, né? E aí, depois de bastante discussão, interação com pessoas que podem estar envolvidas, a gente estabeleceu, então, que a coordenação ficará com a professora Sara Montealegre, a professora Patrícia Reda, o departamento já foi informado, né? E a professora Adriana Risseto, porque justamente envolve todas as grandes áreas. Depois disso, então, isso a gente vai ter iniciado até a semana que vem, é o que está acontecendo. Aquela primeira parte já está mais adiantada, e aí a gente pode dar detalhes. Depois disso, a gente precisa de começar, isso ainda não começou, as discussões das trilhas que vão ser incorporadas, não vão iniciar imediatamente, né? Então, por exemplo, esses cuidados integrados clínicos, conteúdos integrados, que vocês não vão lembrar, mas eu vou ajudar. Provavelmente não vão lembrar. São pequenos blocos de disciplina que a gente jogou no meio do internato, no quarto, no quinto e no sexto, não sei se tem nos 3, que seriam espaços para que, por exemplo, áreas como farmacologia, radiologia e a próprio básico pudesse aparecer e tentar resgatar algum conteúdo. São espaços pequenos, mas a gente quer achar uma solução interessante para eles. E os internatos, que aí, como as afinidades são muito por área, a gente dividiu em várias trilhas. Então, cada bolinha aqui é uma trilha. Então, existe uma trilha
da ginecologia obstetrícia, que vocês vão poder discutir. O espaço do internato de vocês praticamente não mudou, então é a oportunidade, teve uma mudança no sexto, mas é uma oportunidade, então, de olhar para esse quinto e sexto ano e decidir se vai propor ou não alguma mudança. A gente, talvez já respondendo uma possível pergunta, quando que isso vai acontecer, né? Então, esse ano começa o primeiro ano, o ano que vem começa o segundo. Existe uma possibilidade, alguma pressão, para que a gente, ano que vem, já comece tudo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas isso não tem definição e eu acho, pessoalmente, precoce. Então, talvez, em 2026, a gente, aí sim, comece todo mundo junto. Acho que não vale a pena esperar ano a ano. Tá? E um outro aspecto, assim, que eu já vou terminar, é que existe um dentro daquela linha de conteúdo. Não, aqui tem o internato em assistência primária, né? Faltou aí, acho que... faltou. Existe aqui mais uma linha, que é a assistência primária. Então, o quarto ano, ele passa a ser internato, quer dizer, ele passa a ter as características do internato, de ter que ser essencialmente prático e tal. E acho que isso é de interesse também de vocês, vai ter uma linha aqui que a gente vai discutir como que a gente vai organizar as disciplinas de assistência primária, que é hoje a MD 758. Então, vai haver um espaço para a gente poder sentar junto com a saúde coletiva e junto com os grandes departamentos para a gente bolar o que a gente vai querer mudar, se a gente vai querer mudar na MD 758, que vai passar a chamar, então, internato em assistência primária. Então, acho que ponto de partida para a discussão é essa. Eu passo os detalhes, assim, daqueles. A gente já sabe o que está sendo proposto naquelas primeiras disciplinas do primeiro ano, não botei aqui, mas a gente pode falar, se vocês tiverem interesse. Tá bom, né? Bom dia. Só complementar uma informação. A GO, a gente está construindo o eixo de ensino de GO dentro do curso. Então, nas primeiras disciplinas de prática médica, onde a gente desenvolve habilidades, a gente já tem os representantes aqui do departamento, e a hora que a gente começar raciocínio clínico no terceiro ano, que a professora Patrícia está ali na coordenação, a gente também vai chamar mais professores, né, para participar dessa discussão e aí construir o eixo de ensino de GO ao longo do curso. No primeiro ano como habilidade, as habilidades iniciais, o segundo ano também, no terceiro ano já entrando em raciocínio, o quarto ano já entrando na atenção primária e depois o internato do quinto e do sexto aumentando, né, gradativamente a complexidade. E à medida que vocês forem discutindo, a gente vai fazendo a construção desse eixo. A única coisa que, ao meu ver, é importante colocar que quando a gente começar a discussão da GO, eu sugiro que essas discussões sejam feitas lá no nosso auditório da coordenação do curso. Até o Zé Paulo está participando de outras trilhas, talvez ele possa falar se eu estou errada. Mas eu tenho percebido assim que as trilhas que trabalham lá dentro da coordenação estão sendo mais produtivas, porque às vezes a gente quer tirar alguma dúvida sobre o ensino, como era o ensino antes, como é agora, e lá tem todo o material à disposição. A gente dá o apoio para vocês a questão de agendamento de reunião e todo o suporte da reunião. E a gente tem observado que as que estão sendo trabalhadas ali dentro da coordenação estão sendo mais efetivas e mais produtivas. Mas isso é só uma sugestão, a decisão é de vocês. Tá? Falar sobre essa dinâmica de trabalho, acho que é importante, né? Como que está sendo essas reuniões? Então, a gente montou uma espécie de esqueleto, assim, como se fosse um formulário que tem o que precisa de ser produzido. Então, ele tem o objetivo de já compilar o que vai ser o programa da disciplina, mas também provocar as discussões que a gente acha que são importantes. Porque quando a gente chama de trilha, qual que é o motivo de chamar de trilha? É porque aí a pessoa, por exemplo, o Zé Paulo está lá discutindo o primeiro ano, a disciplina do primeiro semestre,
mas ele já sabe que tem um outro espaço no segundo, outro no terceiro, outro no quarto, então dá para planejar em conjunto. Então, essa é a grande diferença, mas a dinâmica é essa, são reuniões agendadas lá na coordenação de ensino, na coordenação do curso, para isso. Peraí, mudou, Um pouquinho, senão eles não escutam. Entre a matriz atual e a matriz que está sendo proposta. O que mudou entre a matriz atual e essa matriz que está sendo proposta, assim, em destaques? Tá. As grandes mudanças foram o seguinte: houve uma redução da carga horária outorgada ao Instituto de Biologia no primeiro e no segundo ano, uma redução em torno de 10% do número de horas. E o objetivo, essa redução foi usada para aumentar a quantidade de áreas verdes. Então, a gente tem 2 áreas verdes, né? A gente tem pelo menos uma... vai ter 2 períodos. A nossa meta é ter 2 períodos de área verde no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Eu não lembro se a gente... Primeiro e segundo. O terceiro só ficou uma mesmo. Então, essa foi uma questão. E também serviu para colocar essa nova disciplina, que é essa disciplina que a gente está chamando de prática médica, que a gente pode falar um pouquinho mais dela. Então, no primeiro ano é isso. No segundo ano, é um ano que não teve grandes modificações, não. Teve essa coisa de aumentou a área verde e tal. O IPC, que era do primeiro ano, era uma carga horária grande, né? Era um dia inteiro, era um período inteiro, a gente pegou e dividiu, diminuiu para 2 horas no primeiro ano, mais 2 horas no segundo e 2 horas no terceiro. Então, a gente espalhou o IPC para ele ficar mais contínuo. E também o grupo do IPC, que virou base da prática, está discutindo como espalhar esse conteúdo para que não fique só no primeiro ano, aquela coisa muito focada em fazer um projeto de iniciação científica. No terceiro ano, teve essa mudança que eu falei, que a gente ainda não sabe como que ela vai ser. O objetivo geral é tentar integrar melhor o ensino de semiologia com o ensino do conteúdo fisiopatológico, porque a gente percebia que o ideal de que assim, você ensina semiologia, ensina fisiopatologia e o aluno integra, não está acontecendo tão bem, e a literatura já fala que não é assim automático mesmo. Então, a gente quer bolar isso aí, mas é um grande desafio achar essa solução. Uma disciplina única. Não, mas é uma disciplina única. A gente deu 5 nomes, porque só por uma questão de gestão, assim, mas aí no quarto ano... O meu tempo. No quarto ano, ele passa a ser internado. Então, a grande mudança é essa. Tá? Então, houve algum remanejamento de algumas disciplinas que eram no quinto, passou para o quarto, talvez a Silvia lembre de cabeça, mas aí eu vou só falar o geral, aí depois a Silvia complementa. E no quarto ano a gente tem, então, um estágio que passa a ser maior de assistência primária, porque agora ele é de manhã e de tarde. Nesse estágio vai continuar a clínica, a pediatria, a GO e a saúde coletiva, como a medicina da família e comunidade. E também algumas outras áreas, ortopedia, algumas áreas vieram para o quarto ano como estágio. Depois, no quinto e no sexto, foram pequenas modificações, uma modificação importante, algumas trocas, alguém que estava no quinto foi para o sexto e vice-versa. E teve uma modificação importante que foi, no sexto ano, um estágio de medicina e família e comunidade, que é uma exigência da diretriz curricular nacional e também uma decisão que já vinha sendo consolidada antes até dessa gestão, de que investir nisso. Então, é isso. Essas foram as grandes mudanças. Só para falar um pouquinho, queria que você comentasse um pouquinho, para falar das atividades de extensão dentro do Você quer... Tá. Bom, a questão das atividades de extensão, esse é um ponto que foi motivador até um dos motivadores dessa discussão na gestão anterior, né? Da discussão de mexer mais no currículo a partir da constatação de que seria difícil
simplesmente tentar construir. Sendo bastante, assim, eu acho que o mais próximo que eu consigo chegar do que eu acho que é o seguinte, nós temos que colocar 10% de atividade de extensão dentro do currículo. Existe uma disputa conceitual, uma discussão conceitual do que representa isso, né? Então, por exemplo, há alguns grupos que entendem que nada do que a gente teria é extensão e a gente teria que partir do zero e construir 10% de extensão. Isso é naturalmente inviável. Nosso curso tem 8.000 horas, 7.000 horas, então a gente teria que fazer, seria impossível, a gente teria que criar um monte de coisa que não é viável, né? Então, a estratégia que está sendo feita é tentar aprofundar um pouco a estratégia que foi feita, no meu entendimento, na última gestão. Então, foram identificados os aspectos que são mais próximos da extensão em cada disciplina. Isso foi sinalizado através dos vetores de extensão, e a gente está buscando ampliar esse tipo de atividade para que mais disciplinas possam ter vetores de extensão. Eu esqueci de falar das eletivas. As eletivas, existe um espaço também dentro daquelas áreas verdes, que aumentaram de 1 para 2, a gente coloca que uma delas vai ter que ser usada para uma eletiva. Então, não é que o aluno vai ter mais tempo de área verde. Ele vai ter um espaço para escolher uma eletiva. E, naturalmente, as eletivas são disciplinas que têm mais fácil você vocacioná-las para extensão do que não. Silvia, quer complementar ou corrigir alguma coisa aí? Atividade de extensão é quando o nosso aluno faz alguma atividade prática voltada para a necessidade da sociedade. Então, ele busca lá na sociedade qual é o problema a ser resolvido e ele traz para a universidade para ver como ele pode contribuir para a solução disso. Então, existe, até o Rodolfo depois pode complementar a questão da extensão, mas é isso que o professor Eric comentou, né? Existe uma confusão aí, porque no curso de medicina, realmente, as atividades práticas do curso de medicina, elas têm tudo a ver com o que é previsto em extensão. Mas, professor Zeferino, de uma forma muito resumida, né? O primeiro aspecto que a gente se preocupou é adequar ainda mais o curso às normativas. Então, entrou a questão da extensão, que nós tivemos que aperfeiçoar, porque isso já vinha ocorrendo em grande parte. Tivemos que aumentar a questão de saúde da família, por conta das diretrizes curriculares. Tivemos que criar o eixo de atividades complementares, que daí depois, se o Eric quiser especificar, também para atender as diretrizes. Esse foi um aspecto. O segundo aspecto, a gente percebeu que algumas disciplinas do curso precisavam de atualização, né? Algumas reduziam um pouco a carga horária, porque estavam se aprofundando muito naquele momento do curso, e outras até ampliar um pouquinho mais. Mas esse foi um outro estudo que a gente já tinha feito esse levantamento num processo de avaliação alguns anos antes. Então, esse segundo aspecto foi realmente da gente melhorar essa estratégia no curso. O terceiro aspecto foi a modernização em metodologias de ensino, né? Então, a gente procurou um curso onde o aluno já começa a desenvolver habilidade médica já no começo do curso. Isso a gente entende que vai facilitar muito quando ele chegar no terceiro ano em raciocínio clínico, quando ele tem uma atuação já nas enfermarias, né, do hospital, que ele já vem com uma bagagem melhor, né, de treinamento de habilidades. E a terceira coisa, a terceira questão foi pensar assim no dia a dia do aluno, né? A gente sabe que a gente vem de um curso que tinham poucas horas livres, né? Poucas horas onde o aluno tinha disponibilidade para assimilar aquele conteúdo de aula, então por isso foram abertas as janelas no começo do curso, maior tempo livre para os estudantes. E ao longo do internato, essa criação de disciplina eletiva é uma demanda que a gente já vinha recebendo muito dos alunos, que eles gostariam, por exemplo, de se aperfeiçoar mais em determinada especialidade, que eles já estão lá no 6º ano, então eles já sabem mais ou menos qual é o interesse. E eles não tinham essa possibilidade porque eles não tinham janela durante o curso. E agora a gente abriu essas disciplinas eletivas, que é quando o aluno é obrigado a escolher entre as opções que tem, e aí ele se aprofunda na especialidade que ele prefere.
Rodolfo, você quer complementar? Posso começar um pouquinho falando um pouquinho da questão da extensão. Extensão tem necessariamente que ter um caráter dialógico com a sociedade. Extensão não é algo que a gente acha que a sociedade quer, vai lá e faz alguma coisa, e nem é algo que se faz para a comunidade interna. Então, ele precisa ter um caráter dialógico desde o planejamento até a execução. Em outras palavras, um ambulatório pode ser uma atividade de extensão? Pode. Se eu tenho isso negociado, articulado com o Sistema Único de Saúde, que se isso está dentro da rede, se o aluno pode participar dessa articulação, entender como é que isso se insere dentro do processo de cuidado do SUS, isso pode ser entendido como processo como uma atividade de extensão. Mas, por exemplo, um ambulatório que está lá, que existe por um interesse da universidade, de pesquisa, e isso que está deslocado de um cuidado amplo do Sistema Único de Saúde, o aluno participar lá não tem nenhum caráter extensionista ali. Ainda assim, tem gente que considera que esse ambulatório, mesmo inserido do SUS, fazendo tudo isso, assim, não tem todos os aspectos de uma ação de extensão. Então, eu estou entendendo que a mudança curricular, a reforma, ela vem provocada externamente, por necessidade de regulamentação de algumas questões, como, por exemplo, a inclusão da atenção primária de saúde, medicina e família no internato, a inclusão de 10% da carga horária em extensão, e uma parte de algum questionamento interno de como ensinar diferente. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como é que isso, olhando para isso tudo, né, como é que isso vai ajudar a gente a formar um médico que a sociedade precisa hoje, um médico atual, não falando generalista, assim, não quero nem discutir se é generalista ou se tem uma especificidade maior, mas um médico que a sociedade demanda, com capacidade crítica, com capacidade técnica, com capacidade de um olhar humano, um olhar adequado e crítico para as condições da sociedade, inserido dentro do processo social, de produção social. Como é que vocês veem que essa mudança vai fazer com que a gente consiga formar esse médico? Rodolfo, eu acho o seguinte, isso também outras pessoas podem ter opinião, né? Eu acho que não é o currículo, não é o desenho mágico que a gente vai chegar que vai fazer isso acontecer, não. Porque o que eu tenho a impressão desde o começo, assim, é que a reforma curricular, o grande movimento dela, é óbvio, ela corrige essas questões regulamentares aí que a gente precisa de corrigir, ela faz um ou outro ajuste que talvez faça sentido, mas para outros não fazem. Então, mas eu acho que assim, ela só vai ser boa se ela de fato for entendida pela comunidade de professores e pela comunidade de alunos como um momento de vamos mudar o jeito de... Vamos mudar, não, vamos aprimorar, vale a pena gastar energia na formação dos alunos, e os alunos, vale a pena gastar energia numa formação diferenciada, entendeu? Eu vejo muito por aí. É óbvio que todas essas coisas que a gente falou eu consigo justificar. Então, por exemplo, eu acho melhor tirar um pouco do básico, tentar jogar lá para frente, acho legal ter a medicina de família e comunidade no quarto e depois no sexto, mas assim, se ficar só, não é o formato. Vai ser legal se o departamento, por exemplo, que está ocupado de dar medicina de família e comunidade, entender que ele precisa de dedicar energia para fazer aquilo funcionar bem. A gente tem, talvez o diagnóstico mais importante assim que eu tenho é o seguinte, que o currículo, ele é muito, acho que não é o caso aqui, não é porque estou aqui, não. Se não fosse, eu omitiria essa frase, mas eu acho que aqui é importante falar, não me parece ser o caso do CAIS, da tocoginecologia, mas o currículo, em muitos lugares, ele é muito moldado pelo interesse do professor.
Então, essa está sendo a nossa grande tentativa de agir agora em algumas áreas muito pontuais para tentar sensibilizar alguns professores, alguns departamentos de que existe uma obrigação de um determinado... Existe uma obrigação, existe uma expectativa da instituição de que determinados aspectos da formação sejam feitos por eles ou por elas e que, se eles não fizerem, ninguém vai fazer. Isso, por incrível que pareça, é muito difícil de convencer, porque as pessoas... Então, acho que essa é... Por isso que eu estou falando assim, a gente simplesmente mudar o nome, não vai fazer diferença. Então, se a gente conseguir... E isso é complicado, porque isso começa a mexer um pouco na questão da autonomia, do que eu dou, liberdade, até a questão da liberdade acadêmica, entendeu? Então, é uma questão difícil, mas um dos objetivos já estava lá na premissa, que a gente antecipava isso, era justamente de sinalizar que o currículo ele não é do departamento, ele é do NDE, da instituição. O departamento é um instrumento sem o qual o currículo não vai ser dado. Então, só para elaborar um pouquinho, eu comentei com vocês, falei que eu ia falar. Tem a trilha de avaliação e conteúdos complementares. O que é isso? Essa trilha é o seguinte, é uma disciplina que a gente criou no segundo semestre de cada ano, uma disciplina de 1 crédito, que ela não tem uma carga horária, não tem um horário, o aluno vai ter que ir lá, tá? Mas ela tem 2 funções. Uma é atender o que a Silvia falou, que estava lá na diretriz. A gente precisa de ter um espaço para validar uma atividade complementar. Então, o aluno fez um estágio em outra instituição, ou participou de um projeto de extensão da prefeitura, que não tem nada a ver com a Unicamp, mas que ele quer validar como atividade. Então, ele vai poder ir lá, apresentar isso, e o coordenador do curso vai validar dentro daquela coisa. Tá? Mas a outra função dela, que eu acho muito importante, é ser um espaço de avaliação do aluno e do currículo. Então, inicialmente, ela foi só um instrumento para, vamos dizer assim, tornar o teste de progresso obrigatório. Então, uma atividade dessa disciplina é fazer o teste de progresso. Então, a gente não vai aprovar o aluno com base na nota do teste de progresso, mas ele precisa de fazer o teste de progresso. Tá? Óbvio que se é de férias, tem as coisas lá que não precisa, mas tal. Só que, além disso, a gente está construindo uma espécie de portfólio em que o aluno vai poder responder, fazer uma reflexão ali sobre como que ele está avançando em cada disciplina, depois. Tá? Isso vai fazer parte da atividade. E a gente entende que esse feedback que a gente vai receber, ele vai servir para a gente, tanto para a gente poder interagir com esse aluno, e aí não há uma solução ainda como, porque isso precisa de gente, então a gente vai estar pensando como fazer isso, interagir com esse aluno para falar para ele, olha, por que você acha que você não avançou aqui? Esse é um objetivo. O segundo objetivo é tentar construir isso de um jeito que ele funcione como um mapa da formação para o próprio aluno. Então, o aluno ele vai entender melhor, assim, aqui era para você ter... Entende? Por exemplo, nessa disciplina do primeiro ano lá, que o Zé Paulo está trabalhando, a gente já desenhou essas perguntas. É importante que você se sinta um pouco melhor conversando com alguém, imaginando que, num contexto parecido com uma consulta médica. No terceiro ano, isso vai ser importante na semiologia. Como é que você se sente capaz? Você acha que você avançou? Você podia ter avançado mais. Então a ideia é dar ao aluno esse entendimento de como que ele está navegando no currículo, tem a ver com autonomia, etc. E o terceiro é o seguinte, o NDE e a SEG vão poder saber, por exemplo, se determinada disciplina, 90% dos alunos não estão achando que atingiram aquele objetivo, talvez esteja acontecendo aquilo que a gente falou, que é a disciplina está dando outro assunto, porque isso acontece. E hoje, como a gente não tem um sistema de avaliação bom, porque depois da pandemia, né, a gente fez, né, na gestão anterior, começou, mas aí depois ele parou. Hoje a gente até brinca, né, a gente tem umas 15 melhores disciplinas mais bem avaliadas do curso. Assim. É muito comum as pessoas chegarem e falarem, não, a minha disciplina é mais bem avaliada. A gente fica pensando como e não existe um sistema de avaliação. Então, enfim, eu estou falando mais aqui do que tal, mas é isso.
Rodolfo, assim, minha opinião bem pessoal. Um currículo ruim ficar bom é mais fácil do que um currículo bom se manter bom, né? Então, eu acho que todas essas características que você falou de formação, eu acho que a gente já vinha alcançando no curso. Nosso curso sempre foi um curso muito bom. Então, na minha visão, a reforma curricular veio para atualizar e para modernizar, porque se a gente não fizer isso, aí ele talvez não se mantenha bom, entendeu? Mas acredito que todos esses objetivos que você falou, eles já eram alcançados e agora eles serão ainda melhor alcançados usando todas as outras ferramentas e metodologias novas que vão contribuir. Olá, bom dia a todos. Eu estou meio em pé, porque daqui a pouco eu saio para a recepção dos residentes. Primeiro, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em compartilhar todas essas mudanças. Eu acho que eu queria um pouco nessa linha de modernizar, atualizar e tentar discutir um pouco a possibilidade de eletivas para os alunos. O quanto isso é importante ter tempo para que eles escolham outras disciplinas, talvez até fora da FCM. Mas eu também queria entender, porque também vai ser um desafio, porque são espaços limitados e talvez como encaixar essas disciplinas nesses períodos. E queria comentar algumas possibilidades. Por exemplo, a universidade tem estimulado, o ano passado saiu um edital pelo Escritório Internacional para que para que a gente pudesse aplicar para uma disciplina eletiva em inglês. Então, até isso, acho como modernização, é a possibilidade de disciplinas eletivas em inglês que os alunos vão poder fazer pensando em horários possíveis. Então, a Toco Gineco fez uma proposta, por exemplo, para um horário de almoço, e essa disciplina tem financiamento até. Então, a possibilidade de fazer discussão, coffee break, e isso em inglês, que talvez seja algo que tenha acontecido em outras universidades e que falta a gente estimular aqui. Laurinha, as disciplinas eletivas, elas são programadas da seguinte forma. Por exemplo, tem um bloco que são 20 dias úteis e ele antecede as férias dos alunos. Então, pode ser que o aluno faça a opção de fazer uma disciplina eletiva de 20 dias e voltar, ou emendar as férias e ficar fora do país um período maior. Esses dias que são disponíveis, o aluno vai ficar à disposição da eletiva todos os dias da semana, o dia todo. Ele não tem outra atividade, tá? E vocês podem, sim, incluir opções de disciplina eletiva em inglês sem problema nenhum, no quinto e no sexto. Isso. Então, com isso a gente não tem problema, não tem esses critérios, porque vai ficar a cargo do aluno escolher qual disciplina. A obrigação do aluno é só completar a carga horária, mas ele pode escolher uma disciplina com essas características que você falou. E não se preocupe em relação à agenda do aluno, porque quando ele estiver no período, já está previsto, ele não tem outra disciplina, ele está à disposição da eletiva. Mas acho que uma coisa que a gente visualiza é o seguinte, como esse modelo de 20 dias seguidos, ele obviamente não pode ser uma coisa dessa que você falou. Então, essas eletivas do quinto e do sexto provavelmente vão ser só eletivas clínicas. Então, por exemplo, vocês estabelecem uma eletiva de um determinado perfil de atividades que o aluno não tem durante o curso para ele fazer aqui. Então, vamos dizer assim, algo mais especializado. E aí o aluno que quiser, ele vem e faz. Tá? Agora, para esse perfil que você está falando, tem os espaços para eletiva no primeiro e no segundo ano. Né? Tem um espaço que o aluno pode também fazer, optativa, que ele não é obrigado, mas assim, que ali é um espaço mais tradicional, é um período de 2 horas. Tá? Então, nesse caso, e provavelmente eles vão depender da gente produzir essas disciplinas, porque a gente acha que não é muito fácil de que dentro da universidade haja exatamente uma disciplina que o interesse no mesmo horário. Entendeu? Professora Cristina, já vou passar. É só para fazer um adendo da Toco Gineco. Na Toco Gineco a gente mandou, né, que a gente tinha o prazo para mandar, a gente conversou com a professora Cássia, a gente colocou essas eletivas dentro da Toco Gineco como sendo os laboratórios especializados, que os internos não passam. E aí a gente colocou até a grade.
mas aí nós vamos discutir com cada área para saber quais são os melhores locais para colocá-los para eles escolherem essa área. Tem dois eletivos. Tem um eletivo mais comprido, de 30 dias, no 4º ano, e tem um eletivo de 7 dias, 5 dias úteis, né, no 6º ano, que é um dos períodos, inclusive, que a gente foi remanejado do nosso 6º ano. E aí a ideia é apresentar 3 eletivos, um de obstetrícia, um de ginecologia e um de oncologia, com esses 5 dias, entendeu? Como uma ideia de complementar. E aí o aluno opta por um deles daí. É mais ou menos essa a ideia inicial. As minhas dúvidas eram mais ou menos as mesmas, mas eu vou contextualizar um pouquinho, Éric. Primeiro, parabéns, porque eu entendo que a trilha é o que anteriormente a gente chamava de aquele ensino espiral, em que a gente ia retomando conteúdos e evoluindo no conteúdo. E eu sou muito favorável a isso, porque isso vai dando um reforço positivo e o próprio aluno consegue aprofundar nos conhecimentos. Então, acho que ficou muito boa essa divisão. O segundo é que eu acho que, embora a gente tenha uma obrigação muito grande de responder aos anseios de ter médicos formados em medicina de família, médicos que se formam e não façam residência, médicos que, mesmo sem residência, vão trabalhar com, por exemplo, geriatria, ao mesmo tempo, nós estamos numa faculdade que tem profissionais para oferecer um conteúdo muito profundo e muito especializado. E como muitos alunos hoje saem sem residência, mas vão usar parte desse conteúdo aprofundado para fazer medicina de família, a gente não pode tirar esse conteúdo dos alunos para oferecer só um atendimento generalista. Nós temos cada vez mais faculdades de medicina que não têm os profissionais com o grau de conhecimento e cientificismo que a gente tem aqui dentro. E o nosso aluno é diferenciado porque tem contato com isso. Então, a pergunta, que um pouco já foi respondida, é em que momento, com esta visão de geral, a gente pode oferecer um pouco mais desse conteúdo mais aprofundado. Parece que vai ser dentro das especializadas, além de continuar tendo um pouco dentro do internato. Como é que vocês veem isso? Eu acho que são as duas opções mesmo. Por exemplo, vocês vão pensando aqui, então, pensando na coisa da espiral, né? Quando estiver discutindo o 3º ano, que vai ter lá a coisa de raciocínio clínico, eu acho que o conjunto de conteúdos que vai ser dado da área de tocoginecologia, ele já pode ser pensado como um contínuo. Ele tem um pedacinho ali no 3º, já era assim, mas acho que talvez assim, é uma oportunidade de pensar um pouco mais assim, estruturalmente, né? Então, ali no 3º, depois no 4º ano, durante a assistência primária também tem um outro encontro, e depois no 5º ano vocês têm um outro encontro, e no 6º ano tem essa eletiva. Então, acho que essa, assim, é o jeito mais tradicional. Mas, paralelamente a isso, o que a gente quer, né, é que, não é fácil, é que o objetivo daquele eixo de bases científicas, que passou para o 1º, 2º e 3º, é justamente mostrar para o nosso aluno que um dos pilares da prática, né, é o conhecimento científico e a análise crítica, etc. A gente sabe que os alunos aqui da Unicamp são expostos a isso, valorizam isso, mas a gente acha que isso pode ser ainda mais reconhecido como uma característica do médico da Unicamp, vamos dizer assim, esse é o objetivo, entendeu? A gente acha que... A gente, que eu digo assim, parece, né? Mas várias pessoas que eu já conversei, e eu pessoalmente acredito muito, acho que o nosso aluno hoje, ele tem um entendimento de que a formação ética é algo que a instituição investe muito e, portanto, ele entende que aquilo é importante. Quanto que cada um incorpora disso é individual, não é só a universidade que resolve. Mas, enfim, acho que dificilmente um aluno daqui não consegue perceber que o nosso currículo valoriza muito isso. Então, a ideia é que ele passe também a perceber, de forma equivalente, que o currículo também valoriza a capacidade dele de analisar criticamente as informações e de
continuar aprendendo. Então, esse é o objetivo. Mas não é fácil, não, mas o objetivo é esse. E assim, como o nosso departamento está mais, embora a gente tenha diferentes participações, mas mais inserido no internato e nos anos finais, para internatos em geral, não só em tocogineco, esse currículo prevê alguma grande mudança em termos de linha de conduta? Se espera alguma coisa? Os alunos nos pedem algo diferente? Ou, para internato, a linha de conduta não muda tanto? Cabe a vocês decidirem, assim. Cabe a É que vocês. você falou que como Não não era do departamento, era uma ideia de faculdade, Mas era não só saber se não, no não tem. geral Não, existe no geral, alguma não. coisa. No geral, não. Eu acho que vocês estão em condição de olharem e, se tiver oportunidade de melhorar. Mas a gente, por exemplo, tem algumas áreas que a gente, como NDE, percebe a necessidade de mudança e temos interagido com os departamentos para tentar fomentar essas mudanças. A gente não interagiu com vocês porque não teve necessidade. Só completando, o que os alunos pedem para a gente é que no internato estejam claras as competências que eles têm que alcançar em cada estágio. Então, essa decisão realmente de quais são essas competências vai ficar realmente a critério de vocês. Agora, o que nós vamos trabalhar muito e insistir muito é que esteja claro para o aluno quais são as competências. Para cada lugar que ele passar, num ambulatório, numa enfermaria, centro cirúrgico, para que o aluno consiga acompanhar como ele está evoluindo, tá? E essas competências têm que ser voltadas para a formação geral. O que vier além disso é o que vai qualificar ainda mais a formação. E eu concordo muito também com a sua fala de que aqui na Unicamp a gente tem, e os alunos acho que sabem disso, né? O privilégio de estar com um corpo docente muito especializado. Alguns criticam, falam que a formação médica com especialista nem sempre é boa. Eu sou muito contrária a essa ideia. Eu acho que o especialista consegue dar o básico para a formação geral e consegue dar além disso, né? Que eu acho que é esse o diferencial da formação na Unicamp. Agora a gente queria ouvir os alunos. Quem poderia falar alguma coisa? Vocês não vão me instigar, o doutor Eric, não vão ter isso no 6º ano? Por favor, me ponha na eletiva. Doutora, eu fiquei só com uma dúvida, se nas horas verdes, que são destinadas para a extensão, vai contabilizar também os períodos, ou é disponibilizado também os períodos que a gente pode ficar nas ligas, porque a gente teve um incidente, que teve uma liga que foi cancelada, bem tradicional, e foi cancelada porque os alunos não conseguiam estar participando das atividades no período determinado pelos professores, que era durante as nossas atividades de aula. A gente não tinha tempo para participar da liga. Aí, enfim, a gente não conseguiu cumprir a carga horária e a liga foi cancelada. Aí seria interessante ter esse tempo reservado também para as ligas. Não sei se é. Obrigada. No começo do curso, está duplicando a hora livre do aluno, e aí ele tem mais tempo para participar de liga. E as ligas podem entrar nessa disciplina de um crédito de atividades complementares. A gente não previu liga dentro das disciplinas eletivas, porque a gente entende que a disciplina eletiva ela vai direto na especialidade. Pode ter lá a atividade da liga em conjunto, mas a gente imagina que ela deve ir além disso, ela se aprofundar mais que isso. E dá a oportunidade também desse aluno querer se aprofundar na especialidade fora daqui, fora do país e tudo mais. Então, isso que você está falando, eu acho que ela entra um pouco nas atividades complementares. Quem participa de liga, nós entendemos que está complementando a sua formação, então poderia estar linkando ali, com uma carga horária um pouco menor, e basicamente vai estimular o pessoal do 1º ao 3º ano. Bom dia, professores. Para complementar justamente o que a Ruth falou, eu não sei se o diretório científico chegou a conversar com vocês, mas já era um projeto do ano passado a gente tentar instaurar algumas ligas como atividades, como disciplinas optativas, ou nesse projeto que vocês estão falando agora.
justamente para os créditos das ligas, que tem algumas ligas muito bem consolidadas, com atividades ótimas durante, principalmente, primeiro, segundo, terceiro ano, que eu acho que deveriam receber um crédito maior. Por exemplo, a Liga do Trauma, a Liga de Cirurgia. Vocês até falaram que alguns professores teriam que ter, ou teriam essa dificuldade de criar disciplinas que os alunos tivessem interesse de participar. Não seria um caminho, justamente, conversar com os professores coordenadores dessas ligas, dessas que são maiores mesmo, que têm atividades práticas bem consolidadas nos campos que a gente tem, que é o HC, as clínicas, e até aqui, no caso, eu acho que não. Mas não seria um caminho conversar com os professores coordenadores de liga para instaurar as ligas como disciplinas optativas? Sim. Outro ponto, vocês falaram que estão pensando em arranjar algum método para deixar todos os professores padronizados no método de ensino, né? Não? Padronizado não, mas como se alcançaram um mínimo que todos os professores que deveriam passar para os alunos, né? Sim. Como que vocês esperam fazer isso? Eu posso falar. Isso sim. Veja, o mínimo, é exatamente o que você falou, é o mínimo, né? Aquela coisa de que o currículo ele não pode ser só baseado na oportunidade do encontro, né? Ele tem que ter um mínimo de coisa. Aí as soluções são múltiplas, mas eu achei o grupo de bases científicas teve uma ideia que pareceu interessante. É simples, mas enfim, foi a ideia deles. Vocês passaram pelo IPC, vocês lembram? Né? O IPC, acho que todo mundo, não sei quem, todo mundo já foi, né? Do IPC, provavelmente. Ele tem uma questão assim, era dividido em grupos, às vezes de 10 professores, e fica muito baseado na experiência individual do professor, o que tem um lado bom, mas pode também não ter, né? Eu lembro que eu já fui professor do IPC, ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha, você tem que garantir esses conteúdos aqui, tá? Então, a gente entende que isso é importante. E aí, o que eles fizeram foi o seguinte, eles estabeleceram que as aulas, os temas dos seminários semanais, eles são gravados. Então, o professor responsável está gravando, já deve ter terminado de gravar, por exemplo, uma aula sobre publicação, aí de meia hora. Aí a atividade didática no grupo vai ser o seguinte, vai ser o professor preceptor e os alunos vão assistir aquela aula. Essa é uma outra coisa que a gente está fomentando. Que sempre que possível, que parte das atividades mandadas para casa sejam acomodadas dentro do horário de aula. Porque um fenômeno que acontece aqui, vocês sabem melhor do que eu, é que se 10 pessoas mandam só um videozinho para vocês verem, vira 10 vídeos e não dá tempo de ver. Então, a gente está tentando acomodar. E aí, a discussão vai ser em cima daquilo. Aí, a individualidade desse professor vai ser a maneira como ele vai abordar aquilo. Mas você limita, você garante que pelo menos algumas coisas foram estabelecidas. Então, essa é uma solução que pode ser usada em outras. Outra solução que eu já vi em outras escolas é ter um pouco mais, por exemplo, ter reuniões mais a miúde entre os professores para definir a coisa mínima. Então, valorizar a posição do gestor da disciplina. Isso acho que a gente também é uma coisa importante. Muitas vezes o gestor se sente, principalmente em disciplinas muito grandes, né? Acho que, de novo, não acredito que seja o caso daqui, mas se sente mais um administrador, um síndico do processo, e a gente quer sinalizar para o gestor que ele tem a responsabilidade também de garantir que aquele objetivo da disciplina esteja sendo cumprido. Se você observar, a partir de segunda-feira que começam as aulas, os programas do primeiro ano já vão estar à disposição, vocês podem consultar. As disciplinas novas, ela já vem escrita claramente em itens quais as competências mínimas que vocês têm que alcançar. E as provas serão montadas em cima das competências mínimas, para ficar uma escrita de uma forma clara. E aquilo que o professor Eric comentou, que é a construção do portfólio do aluno, que nós estamos querendo fazer, vai ser uma página, um portal para vocês,
vocês, onde essas competências estão escritas e vocês vão assinalando se vocês alcançou. E aí soa para a gente um alarme quando a gente perceber que está terminando o semestre e esses alunos não atingiram determinada competência. Então, é uma forma de gestão que a gente consegue administrar o ensino mais próximo do desempenho do aluno, né? De como ele está indo ao longo do curso. E pelas avaliações também, né? Dá para a gente ver se a competência está sendo ou não atingida. Mais alguém? Não? Podemos ir encerrando? Então, eu queria passar a palavra ao professor Eric para ele fazer um fechamento e depois a professora Cássia para encerrar a reunião. Só falar, então, obrigado pela importante opinião de vocês e colocar para os professores, né, que acho que vai ser uma oportunidade, aí provavelmente a discussão do 4º ano e depois do 5º vai começar lá para abril, né? Abril, maio, abril. E aí vocês vão ter oportunidade, acho que quanto mais vocês puderem contribuir nessas discussões, ou participando das discussões, ou trazendo elas aqui, para que quem estiver lá, porque não dá para todo mundo participar das reuniões, eu entendo. Então, por exemplo, a Patrícia vai ter um papel super importante nessa coisa de raciocínio clínico, que a gente vai ter que criar um novo jeito assim, de ensinar raciocínio, de ensinar ali. Então, é importante ela ter o feedback de vocês, as ideias de vocês, para que a gente possa fazer algo que seja bom. Né? Não é criar novo, não. Vamos fazer em cima do que já tem, mas é isso. Não justificando, né? Eu voltei a semana passada e já recebi essa proposta, né? Mas o que eu falei com a professora Cássia, né? Que ela não deu tempo da gente conversar ainda, mas é o que eu vou fazer. A gente vai ter a reunião, ver quais vão ser as propostas, eu vou trazer para a subcomissão de ensino, para a gente começar a colocar os professores interessados, né, dentro, para a gente ter a discussão tanto interna, para a gente fazer lá na SEG, né, mas aí vai ser tudo discutido dentro da Toco Gineco, para a gente ver os professores também, que a professora Cássia aí vai indicar, ou os que vão mostrar interesse de participar, tá? A gente não vai fazer, eu só vou ser um elo entre o NDE com a subcomissão e o DTG, tá? Para a gente colocar. E quanto mais pessoas pensantes, melhor. E seria interessante também de toda a área estar participando, que é o que sempre a professora Cássia fala que é interessante. E uma última palavra, a gente tem acompanhado também os que vocês estão investindo em algumas soluções aí diferentes de avaliação e etc. E a gente sabe que isso é importante e inspirar nelas para poder também trazer para o currículo. Outro dia a gente teve uma conversa justamente com a professora Eliana, sobre o modelo que está sendo usado aqui, que é muito interessante. Professora Silvia, quer dar a última? Só agradecer ao convite e me colocar à disposição, tanto para os professores como para os alunos. Qualquer dúvida, eu estou ali na SEG para esclarecer. Obrigada. Só falando um pouquinho sobre avaliação, né? A gente tem implementado algumas modificações, né? A professora Joana fez um aplicativo, né, para avaliação. A gente tem testado aqui com os alunos de graduação. E a professora Daniela também está desenvolvendo uma ferramenta para os residentes, já num trabalho que vem da Sociedade Brasileira de Ginecologia, já todo um trabalho a respeito disso, e vai começar agora com os residentes também. E a doutora Eliana Amaral, por coincidência, me escreveu ontem, porque ela está num congresso no exterior, por isso que ela não está aqui, e disse que tem um monte de novidades também sobre avaliação, e ela vai participar, inclusive, de uma reunião com a gente agora no dia 14 de março, para trazer para a gente essas novidades. A gente está tentando melhorar, eu acho que o Minisex, que é o que os alunos estão fazendo, já trouxe uma melhora, assim, acho que já é uma coisa mais palpável, menos subjetiva, né? Mas, assim, é um trabalho árduo, né? Assim, achar um formato de avaliação bem efetivo não é tão simples, né? Eu acho que a gente está melhorando aí, estamos trabalhando pelo menos para melhorar em tudo isso. Agradeço muito você, Eric, você, Silvia, de terem disponibilizado um tempo para vir aqui. Eu sei que é difícil, né? A gente tem uma série aí de afazeres, mas acho que é importante a gente ter essas discussões mesmo
e esclarecendo também tanto para os alunos quanto para os docentes o que está acontecendo, né, na faculdade, que eu acho que vai precisar de muito empenho de todo mundo, né, tanto dos alunos dando opinião, quanto dos docentes também, para a gente conseguir fazer aí as modificações da reforma. Mas agradeço muito, foi um prazer para mim ter vocês aqui.